Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a trazer temas relacionados à sensibilidade do ser para uma reflexão, né? Vamos começar? Hoje nós vamos contar, tratando daquela história de superação que a gente tem falado, nós vamos falar da história de uma gaivota, de Fernão Capello, né? Essa história foi escrita por Richard Bach, é um autor de nacionalidade norte-americana. O livro foi um sucesso, a primeira edição foi em 1970 e quando chegou aqui no Brasil eu comprei uma edição e li, decorei, olhei, tá? E ele era um piloto que escreve sobre o voo de uma gaivota, não é? Para a gente extrapolar como é a visão de mundo, né? Ele foi piloto e escreveu vários livros. Um deles é esse, o Fernão Capello. E o Fernão Capello era uma gaivota incomum, diferente de todas as gaivotas que o cercavam, né? Era uma gaivota muito determinada, não pensava apenas em pescar na própria, sabe, eu vou pescar, vou comer para minha própria alimentação. Eu acho que a vida é mais do que pescar, comer, eu quero voar. Então ele tinha uma determinação no voo. Ele pensava em mudar isso, ele pensava que mudando essa visão que ele tinha de voo, ele ia mudar o estilo de vida que ele levava. Porque esse negócio de pescar, comer, pescar e comer, e isso tudo ser a vida inteira, isso era muito pobrinho, ele não gostava disso, né? E o Fernão, a meu ver, ele era meio que um protagonista. Você sabe quem é o protagonista? É o personagem mais importante daquela história, da que ele participa, né? Então, o personagem central da história é ele. E o personagem central da história da vida dele era ele. E o personagem central da história da sua vida, quem que é? Né? Vai dando uma pensadinha aí, né? Você é o autor do seu roteiro de vida? Você pode até não saber que você é o autor, mas você é. Então, o Fernão Capello, ele vivia inconformado ao ver os pais, os irmãos, os amigos dele, todo aquele bando de ave, né, disputando o resto de comida que você vê um barquinho lá no fundo, o pescador pescava o peixe, o que ele não queria, o que não servia, ele jogava fora e a gaivota ia lá comer. Então ele achava que isso era muito pouco, né? Disputar resto de comida. A vida não podia ser só isso. E quando chegava o inverno, ficava mais difícil ainda porque faltava comida. Então as gaivotas, elas começavam até brigar pelo resto de comida, e algumas delas só conseguiam migalhinha e outras até perdiam a vida, elas morriam naquela luta em busca de alimentação. E o Fernão Capello, cada vez que ele via aquilo, ele não gostava, ele não se conformava, ele não curtia aquela realidade, ele não gostava disso, ele não gostava daquela forma de viver. E ele acreditava que ele podia fazer alguma coisa diferente para ter uma vida diferente, né? Ele sonhava em ultrapassar os limites de altura, que ele havia de voar bem alto. E para o voo de uma gaivota, né, ele queria muito mais. Ele via a altura que todo mundo voava e ele queria mais. E além dele querer mais, ele queria ir lá para cima e quando ele atingisse uma altura muito boa, ele ia aperfeiçoar o mergulho dele para ele vir para a água e assim, quem sabe, poder apanhar um peixe fresco. E se ele fizesse isso, ele tinha como propósito ensinar os irmãos dele, ensinar os companheiros dele lá, ensinar as outras gaivotas que era possível viver melhor e ter uma forma mais digna de vida, né? Então, dotado
dotado dessa determinação que ele tinha, essa coragem ímpar, né? Você sabe que coragem é assim, lá atrás você tem uma força grande de agressividade que você educa e transforma em coragem, né? Então ele, dotado de toda essa coragem que ele tinha, ele resolveu romper os próprios limites e que ele ia voar assim e não tinha quem quisesse voar com ele. Então ele foi voar sozinho, né? Solitário lá no céu, voando, voando, e ele começou a desenvolver uma paixão, uma habilidade pelo voo cada vez mais alto, e ele foi voando com a intenção de voar alto e mergulhar profundamente para pescar. Você lembra dessa história? Ele ia conseguir alimento. E ele voou mesmo, ele foi muito alto, mas muito alto. Quando ele chegou no limite das forças dele, pronto para sentir assim aquele cansaço já, então ele voltou, ele estava lá, subiu, aí ele desceu, né? E quando ele desce, ele não resistiu àquela altura, e quando ele desce, ele despenca no mar, e ainda que fosse o mar, na velocidade que ele vinha, é como se ele tivesse batido no cimento, aquilo era duro, aquele encontro com as ondas, né? Mas ele não desistiu, e às vezes ele até foi encontrado desfalecido na praia. Então os pais dele falaram: olha, você para com essa coisa de você voar aí, depois a gente encontra você todo esfacelado lá. E os irmãos dele escutaram aquilo, aquela briga do pai com eles, então eles resolveram até que eles iam se afastar um pouco, né? Que eles não iam voar, que isso era coisa da cabeça do Fernão lá, deixa isso pra lá. E um dia, depois do Fernão ter fracassado muitas vezes, ele atingiu uma altura que ele não podia nem imaginar, que ele não tinha alcançado antes. E de lá de cima, ele teve uma visão privilegiada, ele olhou o oceano, ele viu todos os pontos do oceano, e ele viu lugares assim que tinham os pontinhos brilhantes lá no oceano. Então ele viu que aquilo era um cardume, porque visto à distância, eles refletiam aquelas costinhas brilhantes deles. O peixe tem aquela costinha de brilho, né? E ele viu aquele brilho e ele respirou assim, tomou fôlego e veio lá, e dotado daquela coragem enorme, ele mergulhou no máximo da velocidade que ele podia, e sem ter medo de fracassar, porque ele já tinha fracassado outras vezes, ele consegue pegar um peixe. E ele conseguiu pegar um peixe vivo. Então ele ficou morto de felicidade, porque ele precisava contar aquilo para todo mundo. Imagina, o dia que eu escrevi meu primeiro livro, eu precisava contar para todo mundo que eu escrevi um livro. Oh, meu Deus do céu! Eu imagino que fosse assim para o Fernão. Ele pegou um peixe agora. Eu vou contar para todo mundo e vou ensinar eles a voarem bem alto para eles pescarem também. Aí ele desceu. Ele foi lá contar para a família dele, sabe o que aconteceu? Eles nem ligaram, porque eles não estavam interessados na fala do Fernão. As gaivotas mais velhas falaram: olha, melhor você parar com essas suas ideias aí, porque você vai quebrar a nossa tradição do grupo aqui, isso não vai dar certo. Sabe o que nós vamos fazer? Fizeram o conselho das gaivotas lá, resolveram expulsar o Fernão. Ah, você vai embora daqui, porque isso daqui não tá dando certo. E essas gaivotas, gente, elas não eram malvadas, elas não eram ruins. Elas ignoravam que poderia ter um outro desfecho o voo delas, que elas poderiam conquistar maiores alturas. Elas não sabiam, elas eram ignorantes. Elas acreditavam que isso só ia romper a tradição e pronto. E uma vez que elas sempre tinham vivido daquela maneira, elas iam continuar pegando peixe aos restos que ficavam sobrando lá, e pronto, e acabou. Então, o Fernão Capelo foi expulso
expulso do bando e ele vagou sozinho na busca do sonho dele. De novo, ele se viu sozinho e ele conheceu lugares que ele nunca havia imaginado existir. Ele viveu experiências únicas no voo dele, né? E ele foi aperfeiçoando cada vez mais essa técnica de voo e mergulho, e durante um tempo ele mesmo acreditou que eu acho que ele estava meio louco, porque ele estava sozinho, não tinha ninguém, ele foi incompreendido pela família, pelo bando, e será que existem outras gaivotas como eu, que curte voar sozinho, né? E o Fernão, ele tem prazer em voar e ele se esforça para aprender tudo sobre o voo. A natureza do Fernão era voar. E um dia, quando ele estava de novo ele sempre rompia os próprios limites, ele batia os próprios recordes, né? Que ele estava lá no limite das alturas, quase no topo do mundo, quando ele estava quase desacreditando que não havia mais gaivotas iguais a ele, que curtissem tanto o voo. Ele olhou e ele viu um bando especial de gaivotas. As gaivotas que gostavam de voar bem altão lá onde ele estava. E essas gaivotas pensavam como ele. E elas pensavam que elas tinham a missão de desenvolver o voo ao máximo, né? E que assim elas podiam incentivar as outras gaivotas. E nesse bando, o Fernão encontrou uma gaivota muito sábia, talvez chamada Luiz, quem sabe? Talvez chamada Alexandre, quem sabe? Talvez o nome da gaivota fosse Jung, a gente não sabe, né? Mas ele aprendeu com essas gaivotas, como eu aprendi com os meus professores. Não importa o nome, gente, importa o encontro, importa o exemplo, importa aquilo que o mestre traz no peito e passa para você. Então a gaivota mestra ensinou ele a transcender ainda mais os limites e ele foi mais alto de novo, né? O Fernão estava que ele não cabia em si. Ele aprendeu com ela a verdadeira experiência da conquista que deveria ser compartilhada com aqueles que buscam a excelência. Não é para quem você quer ensinar. A pessoa está buscando e você dá aquilo que a pessoa solicita. Quando ela solicita, senão você se recolhe a sua insignificância. Era mais ou menos isso. A gaivota não falou assim, você sabe, quem está falando assim sou eu, né? Então, ele compreendeu que nem todos estavam preparados para aprender essa mensagem e que, né, ele iria ter muitas dificuldades no ensino. As resistências, lembra? A gente está falando de resistência, né? As resistências ao apresentar as ideias de voo, do voo mais alto, do desenvolvimento de habilidades e depois do período de aprendizado como mestre, ele retornou para o bando antigo, né? Ele que já tinha lá conquistado, volta para o bando antigo e ele conhece uma gaivota, ele conhece Francisco, uma jovem gaivota que queria muito aprender a voar alto. Então ele não ensinou o bando todo, ele ensinou o Francisco e o Fernão tornou-se instrutor do Francisco e dividiu com o Francisco as suas experiências. No final das instruções, o Fernão disse para o Francisco que desse continuidade aos ensinamentos, que assim como ele tinha ensinado ao Francisco, o Francisco poderia ensinar a outras gaivotas. E desta forma, todo o seu esforço e dedicação durante toda a existência teria tido um significado muito especial. Então, quando eu encontro um aluno que diz assim, puxa, eu aprendi tanto com aquilo que você me ensinou, eu me sinto meio Fernão Capello, sabe? Você passou para um. Se um entendeu, você deu continuidade àquilo que passou por você. Você foi só um mensageiro e passou para o outro, que vai passar para o outro. E a conquista é para quem curte conquistar, né? E eu tenho a mais absoluta certeza que você encontrou, assim, o sentido dessa história do Fernão Capello, né?
Todos nós podemos romper a barreira do voo raso. Todos nós somos protagonistas da nossa própria história. Todos nós podemos acreditar que nós somos capazes de transcender os nossos limites, de dar mais um passo. Nós temos capacidade de aperfeiçoar as nossas habilidades, superar os nossos desafios, as nossas adversidades. Mas a crença é livre. Tem gente que acredita que não consigo, então não consigo. Então, eu gosto mais da história do Fernão Capello. Toda a escolha que ele fez teve uma renúncia para trás. Ele escolheu aprender, o bando não, então o bando ficou. E quando nós escolhemos a busca pela excelência, a busca pela transcendência, você tem que renunciar o voo rasteiro. Entendeu? Nós vamos parar por aqui, porque tá na minha hora, né? Já tem que buscar meu neto na escola e você sabe, eu posso falar aqui, mas você não vai esquecer da história, né? Que é para romper os limites, a gente tem que ter determinação, tem que ter coragem, então a gente vai despertar o Fernão Capello que mora em todos nós. Nós vamos despertar o nosso protagonista interno e se nada acontecer, você fez a sua conquista e você serve de estímulo, você serve de exemplo para quem está com vontade de aprender, dá mais um passinho. Só de estimular o outro, você já fez o seu processo. Porque quando você está estimulando com exemplo, é porque você já pratica e você já aprendeu. E você pode ensinar com exemplo, ao invés de ficar falando palavras. E se você for capaz, você ensina de todas as formas que for possível. Fica com um abraço grande. Até o nosso próximo encontro.